aqui agora do item 2 do edital de informática, beleza? Bom, conceitos, modos de utilização de procedimentos associados à internet e intranet. Esse é um tema bem abrangente, né, digamos assim, porque tudo que a gente trabalha em informática poderia ser enquadrado como um procedimento associado com o uso da internet ou da intranet, beleza? Só que, qual que é a ideia desse item 2 aqui? Ele vai dar suporte ao item 1, então minha recomendação para você é que sempre revise esse item 2 sempre que você for fazer as questões do item 1 do edital, né? Por quê? Alguns desses conceitos aparecem lá como necessário para que você responda corretamente a diferença de intranet, extranet e internet, beleza? Então, vamos aqui. Primeiro, né, como sempre, a gente vai fazendo a leitura e eu vou explicando com palavras adicionais aquilo que eu considerar importante. Então, o que é cookie, né? Cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados nos computadores quando visitamos um site. Você provavelmente já recebeu isso daí, né? Quando você acessa um site, aparece a perguntinha: você deseja armazenar cookies no seu dispositivo? Aí você pode autorizar ou não. Esses arquivos, né, são criados pelo próprio site para lembrar de informações sobre a nossa navegação. Então, quando você faz login no site, ele te pergunta se você quer que ele lembre de você na próxima visita. Isso será feito por meio dos cookies. Que tipo de informação ele vai saber sobre você? Por exemplo, quando você acessa um site de compras, uma Amazon da vida. Você acessa lá, você visitou um site, você não fez login naquela página, mas você demonstrou interesse em um livro X, um produto Y, e aí ele salva aquilo, né, aquilo na sua rede local, e aí, posteriormente o Google, né, na hora de fazer os anúncios dele, ele vai conseguir usar essas informações. Ele pode não saber que sou eu, Gil, não pode saber qual foi o meu e-mail, que mostrou interesse naquele produto, mas ele sabe pelo endereço IP que esse computador aqui, ele fez a navegação no site da Amazon e demonstrou interesse em determinado site, beleza? Esse é um exemplo de cookies. Aqui embaixo a gente já tem um conceito de VPN. VPN é Virtual Private Network, que quer dizer uma rede privada virtual, né? Então você vai acessar uma rede privada virtual para acessar um determinado site. Geralmente ele é usado, né, para você criar um acesso de uma extranet, né? Então você quer acessar uma empresa fora do seu lugar de empresa. Na pandemia a gente usou muito isso no trabalho, né? Você estava em casa, mas você acessava a rede privada lá da sua empresa à distância. Então o que ele faz? Ele cria uma espécie de túnel, né? Como você vai ver aqui embaixo no conceito. Vamos ler. Uma das formas de permitir o acesso via extranet. Ela permite, a VPN, permite a comunicação entre escritórios e pessoas das suas redes de uma forma mais econômica do que através de uma rede privada. Utiliza técnicas de proteção que criam uma espécie de túnel através do uso de criptografia para evitar que pessoas que não pertencem à VPN tenham acesso aos seus dados. Então é como se fosse o seguinte: tá lá a empresa, ela tem um acesso dela físico, tem uns cabeamentos dela, né, para fazer sua rede privada. Imagina só, eu daqui da minha casa, se eu quisesse conectar a internet de lá. Ou teria duas opções, né? Usar meios cabeados ou não cabeados para conseguir acessar aquilo lá. Imagina só a empresa ter que ir colocando vários roteadores ou vários cabos, né, para chegar até o meu endereço simplesmente para acessar a VPN. Então o que ele faz? Ao invés de pegar isso, ele já pega uma rede pública, que é a internet de um modo geral. Só que imagina só, pegar os dados sensíveis de uma empresa e transmitir direto na internet. A confusão que não seria, porque a gente já sabe. Por exemplo, se eu tenho acesso à internet da minha casa, existem meios cabeados e não cabeados, né, que de alguma forma conectam a internet. Se lá naquela empresa ela também tem acesso à internet, então o que eles pensaram? Poxa, então vamos usar já o caminho já feito de um cabo ou não cabeado aqui para a gente mandar essas informações. Só que isso exporia os dados sensíveis de uma empresa de forma de desnecessariamente numa rede pública, né, que é a internet, a gente sabe que ela é pública. Então, o que ela pega e faz? Ela cria uma espécie de criptografia, ela cria uma espécie de túnel, né, de lá da empresa até aqui, usa os cabos e os não cabos, né, no caso, o meu roteador até aqui, o meu computador não está conectado via cabo, mas está conectado via wireless, né, Wi-Fi. Então, ele já usa esses cabos prontos para poder mandar isso. Então, ele usa uma série de proteção, né, de criptografia para mandar esses dados, de forma que quem, né, não tem acesso a essa VPN não consiga acessar, visualizar e interromper, interceptar os dados que estão sendo transmitidos da empresa no meu computador local aqui, usando essa VPN. Beleza? Espero que tenha ficado um pouco mais claro essa explicação. O que é o proxy? O proxy, ele é muito usado pelas empresas, ele é como intermediário. Como é que eu lembrei do proxy? É por causa do termo, né? Proxy, ele quer dizer procuração em português. Até coloquei isso aqui no conceito. Então, ele é um intermediário. Ele atua como uma ponte entre o seu dispositivo, o computador, o seu smartphone e a internet. Então, ele é um meio de campo, né? Então, por exemplo, tá aqui o meu computador, pensa no proxy aqui em cima, e esse proxy, ele comunica com os clientes. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Então, eu estou no meu computador, eu tenho um proxy instalado aqui, configurado no meu computador. Então, eu peço o seguinte, ó, quero acessar, quero baixar um PDF da plataforma Projeto Polícia Federal dentro da Hotmart. Então, eu peço pro proxy, o proxy vai lá, direto na Hotmart, e fala, ó, o usuário XYZ aqui está querendo baixar o PDF. Então, ele é esse intermediário. O Hotmart, beleza, me passa o login e senha. Ele pega, coloca o login e a senha. Ele volta de novo,
e aí a Hotmart fala, beleza, deu certo, tá aqui o arquivo. Eu proxy, valeu, obrigado, vou levar para quem pediu. Ele pega o arquivo, entrega para mim, Gil, e eu consigo baixar isso aqui. Então, para que se usa o proxy? É para resguardar minha identidade, para eu não ficar exposto, né, várias as formas que isso acontece. Às vezes, por exemplo, uma empresa que quer exatamente fazer consultas, né, dados ou coisas nesse sentido sobre, vamos supor, o CPF, uma empresa de venda que fornece aí, né, crédito, ela vai consultar se você tem um CPF, né, sem inscrição no Serasa. Você não tem dívida, né, em aberto aí. Então, o que ele pega e faz? Ele vai usar um proxy. A empresa, ela não quer que o Serasa Experian, né, a empresa que fornece esses dados, se você tem inscrição ou não, ela não quer que esse site saiba que é essa empresa que está fazendo aquela consulta, né? Imagina só isso no mercado de ações, né, juntando um pouco da contabilidade aqui. Uma empresa está verificando qual que é o valor de venda da empresa. Às vezes, uma empresa internamente, os donos dela estão querendo vender, ou eles estão procurando um novo tipo de clientes para patrocinar a empresa. E aí, quando você navega publicamente esses dados, é possível, né, saber quais são as intenções da empresa. A empresa, na intenção de resguardar, ela fala para o proxy, vamos configurar um proxy aqui de forma segura. O proxy, ele até sabe quem que é, só que se você pergunta para o proxy quem que é, nem ele mesmo sabe fazer. Ele tem um mecanismo de segurança que faz toda essa configuração. Ele não consegue reverter, ele consegue atribuir de um caminho, só que ele não consegue especificar e explicar quem foi que solicitou. Isso é o próprio mecanismo de segurança, né? Então, a criptografia ela funciona de forma muito semelhante. Sabe quem pede, sabe quem envia, mas se você perguntar para ele ali, ele só sabe naquela configuração que ele fez na hora. Então, o proxy ele é para resguardar essa identidade. Ele preserva a identidade da empresa ali, mascara o IP dela, de forma que, se você perguntar lá para o Serasa, ô Serasa, qual foi o endereço IP que solicitou? Vai ter o endereço IP lá. Só que esse endereço IP é do proxy e não do meu computador. Se alguém chegar para o proxy e falar, quem foi que usou aquele IP seu temporário? Não sei se falar quem foi, não. Então, ele guarda a identidade do seu dispositivo para fazer essa transação. Então, ele é esse intermediário entre a internet e o seu dispositivo. Beleza? Tá aqui, a gente pode ler aqui depois, né? Em português, proxy é igual a procuração. Isto é, ele representa um certo tipo de autoridade que é dada a outra pessoa para ela agir em seu nome. E isso que é uma procuração, né? Você dá uma procuração para o seu advogado, o advogado vai agir em seu nome. Mesma coisa do proxy. Então, ele é usado aí para garantir a segurança de alguma forma na sua navegação. Beleza? Aqui tem um exemplo. Se um site está bloqueado devido à sua geolocalização, o proxy pode mascarar o seu IP, permitindo acesso. Às vezes você está jogando um joguinho, usou um hack, né? Você foi banido ali. Você pode usar um proxy. Por quê? O que esses jogos fazem, né? Eles bloqueiam o endereço de IP do seu dispositivo para que você não consiga mais acessar aquele jogo. Eles meio que te banem, né? Usando o seu endereço de IP. Se você configurar um proxy, o proxy vai usar um outro endereço de IP, de forma que você ainda vai conseguir jogar o jogo, fazer jogar lá, né? Fazer seu cadastro e tudo mais. Só que, e aí, a outro lado não vai saber que é você que está jogando porque ele mascarou o seu proxy, beleza? Então, HTTP e HTTPS, né, são dois protocolos de internet. Você não sabe o que é protocolo de internet, fica tranquilo que lá no item 10, o item 10.3, 11 em diante, vocês vão saber um pouco mais sobre o que é protocolo, né? Mas enfim, basta que você se lembre que HTTP e HTTPS são protocolos. O HTTP não tem segurança e o HTTPS, S de security, segurança, tem segurança. Então, saiba essas diferenças básicas, isso aqui é suficiente para você acertar as questões do item 1 que a gente está comentando aqui, né? Então, o HTTP ele ainda é o protocolo mais utilizado na internet para exibir página da web e ele aparece associado com cadeadinho em aberto ou sem cadeado, né? Ou algum símbolo em vermelho, geralmente, para informar o usuário que não tem segurança aquela transação ali, né? Que você está acessando o site. O HTTPS já é com segurança, com criptografia, e ele sempre vai aparecer o símbolo de cadeado. Então fiquem atentos a esse símbolo de cadeado. Não tem nada a ver com intranet e extranet, beleza? O cadeado tem a ver apenas que o protocolo que está sendo utilizado ali é o HTTPS. De forma que você pode tanto acessar uma intranet, uma extranet ou a internet usando o HTTPS ou o HTTP. Fechou? Internet das coisas, né? Ou IoT, que quer dizer Internet of Things, que é internet das coisas. A tradução da palavra em inglês aí, né? O meu inglês para things é uma bosta. Então, vamos lá. Internet das coisas quer dizer a conexão na internet entre objetos do cotidiano, né? Então, se você pega aí, hoje aqueles aspiradores de pó, né, automático, sei lá, inteligente, ele tem acesso à internet. Então, é você unir elementos de casa, da sua casa, do seu dia a dia, né? Por exemplo, o smartwatch, por exemplo, poderia ser considerado um dispositivo com internet das coisas, onde as coisas, fora dispositivo celular e computador, têm acesso à internet também. Já tem geladeira, já tem máquina de lavar, tudo integrada com inteligência artificial, ou com a possibilidade de ser controlada, né, por uma inteligência artificial. Browser nada mais é que navegador. O browser, né, navegador é
Microsoft Edge, o Google Chrome, o Firefox, todos esses navegadores, eles são programas que abrem páginas da web, ou seja, sites, né? Eles fazem a interpretação ali de uma linguagem HTML e o que é exibido de fato, o texto, né? Existe uma discussão gigante se HTML é ou não linguagem de programação. Fujam dessa discussão. Endereço IP. Endereço IP, nesse caso aqui, o IP é um protocolo, também vai ser trabalhado posteriormente. Vai lembrar que os dispositivos, todos eles possuem um endereço IP. Tanto um computador, é como se fosse um endereço na rede, né? É um endereço mesmo, um número específico que identifica esse dispositivo conectado numa rede de internet, por exemplo. E a gente tem o endereço MAC, né? O endereço MAC é o endereço do dispositivo em si. Então, todo computador, todo dispositivo, ele tem uma numeração, um número que identifica ele, quase como se fosse um CPF ou um RG, né? Um identificador único daquele dispositivo. É como se fosse um chassi do carro, não tem um número escrito. Então, no dispositivo, todos eles têm um endereço MAC. Só que, né, na rede, não tem como você ficar sabendo quem que é. Poxa, imagina só se você acessasse a rede aqui. Então, eles criaram um endereço chamado IP. Então, toda vez que você conecta uma rede de internet, eles geram um endereço de IP, uma sequência de números, né? A gente vai estudar isso depois, onde identifica qual foi o dispositivo. Então, do dispositivo IP na rede, você consegue identificar o seu endereço físico, né? O endereço MAC aí. Umas burrices assim que não faz sentido na minha cabeça, né? Pô, porque você não pega o endereço MAC e já leva direto o endereço MAC como se fosse um endereço IP, né? Mas beleza. Endereço IP é isso. Então, inclusive sites possuem, todo site ele possui um endereço IP, né? O conceito que está aqui é exatamente esse. É um número exclusivo que identifica cada site. Então, todo site, né? Então, www.projeto Polícia Federal tem um número IP dele que identifica. Eu até tentei achar ele aqui, mas eu não consegui. Por quê? Como eu tenho que acessar a Hotmart para poder exibir o site, tem uma série de redirecionamentos de endereço IP. Enfim, papo para outro momento, né? Mas é esse endereço IP. Então você digita um número específico, uma sequência de números. Quando você aperta Enter na hora de buscar aqui no navegador, ele vai mostrar para você exatamente o site. Então, ao invés de você escrever o site, você pode digitar os números do endereço IP daquele site, beleza? Então, é isso que funciona o endereço IP. E o DNS, ele é o oposto. É você conseguir, né? Imagina só, em regra, tudo era identificado por número. Só que eles criaram um protocolo, também chamado DNS, que significa Domain Name System, que é sistema de nome de domínio. Que é basicamente isso, ele converte esse número de cada site em texto. Então você pode escrever www.projetopoliciafederal.com e carrega o site, ou digitar um número. O DNS, Domain, só você lembrar, domínio é o nome de um site, né? Quando você vai comprar um domínio para sua empresa, por exemplo, é isso aí. Então, essa é a diferença do endereço IP para o DNS. Eles fazem papéis opostos aqui, né? Enquanto o endereço IP é você digitar um número para chegar a um site, o DNS é você escrever aquele texto para chegar a um determinado site. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando, gente, sempre use os comentários aqui embaixo para tirar dúvida disso aqui. Fez questão? Resolveu alguma coisa? Não achou? Deixa aqui embaixo. Outra coisa, esse tópico aqui, né, ele aparece com questões mescladas de vários tópicos aqui. Como eu falei, quase tudo pode ser chamado de procedimento associado à internet. Então, esse tópico aqui, a gente não vai ter um filtro de questões específicas. De forma que sempre que você quiser revisar esse tópico aqui, revise o item 1, faça as questões do item 1 do edital. Beleza? Então, tamo junto. Te vejo aí na próxima aula.